Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal sonúmeros.com e a partir de agora eu vou criar uma playlist para calcular limites de funções. Só que eu vou calcular usando os teoremas sobre limites, ou seja, eu vou resolver isso passo a passo e indicando aqui do lado qual o teorema que eu estou usando, beleza? Tem livro que traz como os teoremas dos limites. E tem outros livros que trazem as leis do limite, tá? Então aqui a gente vai falar sobre teorema ou lei. Então assim, para resolver isso eu vou ter que usar as leis do limite. Perfeito, pessoal? E essas leis são todas provadas usando lá a definição com epsilon e delta. Então vamos lá, vamos começar a resolver os exercícios. O primeiro exercício que eu tenho é esse aqui, ó. Calcule o limite da função 3x menos 7 quando x tende a 5. Esse aqui é muito fácil, porque tem uma lei do limite que diz o seguinte, ó, que se você tiver alguma coisa assim, o limite quando x tende a de uma função do tipo mx mais b, então, para calcular isso, a única coisa que você precisa fazer é substituir o a no lugar do x. Então, isso aí vai ficar m vezes a mais b. Beleza, pessoal? Então, é só fazer essa troca simples. Então, esse primeiro caso é muito fácil de resolver. Nós vamos colocar lá que o limite, quando x tende a 5, da função 3x menos 7, usando esta lei, nós vamos colocar que isso aí é a mesma coisa que 3 vezes 5 menos 7. 3 vezes 5 menos 7, 3 vezes 5, 15. 15 tira 7, 8. Perfeito, pessoal? Então, esse aí foi bem facinho de resolver. Vamos para o próximo. Vamos resolver o próximo exercício. Beleza, pessoal. Ó, usando as leis dos limites, então agora aqui eu tenho a função quadrática. Ó. Calcular o limite da função x ao quadrado mais 2x menos 1 quando x tende a 2. Nas leis lá do limite, nós não temos nenhuma lei provada com relação a uma função quadrática com expoente 2. Então, eu vou ter que fazer um arranjo para resolver isso aqui. O que eu vou usar, gente? Ó, eu vou usar essas leis aqui, ó, que o limite, quando x tende a da função x, então tem uma lei que diz que isso aí é a. Beleza? Outra lei que eu vou usar, o limite, quando x tende a da função mx mais b, que isso aí é igual a ma mais b. Beleza? Outra função que eu vou usar é que limite, quando x tende a da função f de x vezes a função g de x, que isso aí é igual ao limite, quando x tende a da função f de x, vezes o limite, quando x tende a da função g de x. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou separando os limites. Beleza, pessoal? Então, vamos começar a brincar com aquilo ali. Se eu esqueci de alguma lei, eu venho e escrevo ela aqui, tá? Então, vai lá, ó, vai ficar assim, limite, quando x tende a 2, de x² mais 2x menos 1. Então, agora, o que eu vou fazer? Ó, aqui onde tem a soma, eu vou separar isso aí. Porque aqui, ó, onde eu coloquei o sinal de vezes, o limite, quando você tem uma... Vou escrever aqui. O limite, quando você tem uma função f de x somando com uma função g de x, vou colocar isso dentro de um parênteses, com x tendendo a a, isso aí é igual o limite de uma somado com o limite da outra. Então, o limite da soma é igual à soma dos limites. Então, aqui eu vou separar, tá? Isso aí vai ficar assim. Limite, quando x tende a 2 da função x²
somado com o limite, quando x tende a 2, da função 2x menos 1. Beleza, pessoal? Agora eu vou usar aqui uma outra propriedade, ó, que é a propriedade da potência. Deixa eu escrever aqui. Que o limite, quando x tende a A, da função f de x ao quadrado, é igual o limite, quando x tende a A, da função f de x, tudo isso ao quadrado. Ou seja, o limite de uma função ao quadrado é igual ao quadrado do limite da função. Então, aqui, ó, eu vou separar. Beleza? Então, isso aí vai ficar assim. O limite, quando x tende a 2 da função x, e o expoente que estava sobre o x, agora vai lá em cima. Fica em cima de todo mundo, inclusive do limite. Mas, aqui, gente, ó, é o limite de uma função afim, que nós já fizemos no exercício passado. Então, é só substituir. Então, isso aí vai ficar 2 vezes 2 menos 1. Beleza? Continuando aqui, ó, o limite, quando x tende a 2 da função x, está aqui, ó. Pela propriedade, pela lei, limite da função x, quando x tende a A, é o próprio A. Então, aqui no caso, vai dar o próprio 2, só que daí vai ser 2 elevado ao quadrado. Mais 2 vezes 2, 4 menos 1. Resposta, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. 8 tira 1, 7. Beleza, pessoal? Ó, a partir de agora, eu não vou mais colocar as propriedades, as leis, os teoremas sobre o limite. Eu vou apenas resolvendo, separando e falando o que eu estou fazendo para não ficar muito cansativo, tá? Mas são todas essas leis aqui que você vai encontrar nos livros. Perfeito? Então, vamos para o próximo. Pessoal, resolvendo esse aqui agora, ó, eu quero calcular o limite da função z ao cubo mais 8 quando z tende a menos 2. Isso aí é bem fácil. Você vai fazer assim, o limite quando z tende a menos 2 da função z ao cubo mais 8 é igual. Eu vou separar aqui no 8, então isso aí vai ficar igual o limite quando z tende a menos 2 da função z ao cubo mais o limite quando z tende a menos 2 da função constante 8. Beleza? Agora aqui nós já fizemos no exercício passado. Eu vou colocar o expoente para fora. Então isso aí vai ficar assim. O limite quando z tende a menos 2 da função constante z, e o expoente que estava sobre o z agora pertence ao limite todo, então, elevado a 3, mais, gente, o limite de uma função constante, lá tem a propriedade assim, ó, que o limite, quando x tende a A da função constante c, que isso aí é o próprio c. Perfeito? Então, aqui eu tenho o limite da função constante 8 quando z tende a menos 2. Isso vai dar 8 do mesmo jeito. Igual. Gente, deixa eu fazer um esboço aqui para vocês, ó. Só para vocês entenderem aquilo ali. Eixo x, eixo y. Aqui a função 8 é uma função que você pode chamar de f de x, que é igual a 8. O que está querendo dizer? Que para qualquer x que você pegar, o resultado é 8. Ou seja, o gráfico dessa função é uma reta horizontal que passa no 8. Então, quando você tende a menos 2, o resultado vai dar 8. Do mesmo jeito, tá? Então, é isso que está querendo dizer aqui. Agora, vamos continuar a resolução. Ó. Aqui eu tenho o limite da função z quando z tende a menos 2. Então, agora é só substituir o z por menos 2. Isso aí vai ficar menos 2 ao cubo mais 8.
resposta, menos 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, negativo. É menos 8 mais 8, que é igual a 0. Beleza, pessoal? Com isso, resolvemos mais um exercício. Vamos lá, vamos fazer mais.